Glória a Deus, aleluia. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 22 e o versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: o rei dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Pai eterno de amor, de bondade, fidelidade e misericórdia. Aqui está a tua palavra, palavra de vida, palavra que restaura, cura, liberta. E eu quero pedir ao Senhor que no nome de Jesus, faça conhecido, ó Deus, revelado a nós, os mistérios, Senhor, ao coração de cada um que aqui está. Que a sua vontade seja revelada por intermédio da tua palavra, aqueles que nos assistem, quem nos ouve, a todos, Senhor, que de alguma maneira agora aguardam ansiosamente pela tua palavra, que possam ser alimentados, que possam ser revitalizados, ó Deus, que possam ser de sobremaneira sobrenatural, extraordinária, tocados pela tua palavra. Em o nome de Jesus eu peço que o teu Espírito agora tome a direção, tome a frente, tome os meus lábios para que sejam proferidas palavras do teu divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Prezados irmãos, o evangelista Lucas, cujo texto nós lemos de sua autoria, é um evangelista de peculiar personalidade, comparando os sinóticos, ou seja, os evangelhos de Mateus e Marcos. Isso se deve provavelmente à formação grega de Lucas, pois Lucas era muito bem instruído, conforme nós podemos perceber, conforme indica a sua obra literária. Lucas está sempre levando o leitor à construção de reflexões por intermédio de narrativas, sejam elas milagres, sejam elas parábolas, sejam elas discursos. E essas reflexões que Lucas provoca através da leitura apontam para um fim maior. E qual é o fim maior? Jesus Cristo é o Senhor. A intenção de Lucas, ao escrever para os gregos, era mostrar que apenas Jesus poderia solucionar os problemas morais, intelectuais e também físicos do homem, porque os gregos viviam costumeiramente procurando a solução dos problemas morais, a solução dos problemas intelectuais e a solução dos problemas físicos na sabedoria e também na filosofia. Mas Lucas escreve no afã de lhes apresentar a solução que até o prezado momento eles não haviam encontrado. Perceba, Lucas apresenta o problema do homem, a solução do problema para o homem, porque apresentar problemas e não indicar soluções é apenas um ato crítico do senso destrutivo da mentalidade humana. Como Lucas de praxe faz, ele aponta o problema, mas ele enfatiza a solução do problema. Vejamos, durante a última semana, os discípulos estavam discutindo entre si, e então Jesus permanece calado em meio a uma discussão levantada por eles. Jesus não interfere, ele fica
na sua posição, recuado, analisando a discussão deles. A discussão não se originou do nada. Existem alguns precedentes desta narrativa que levantou, que suscitou a discussão entre os discípulos. E a questão primaz levantada na narrativa é: quem é o maior no reino dos céus? Diga comigo, quem é o maior no reino dos céus? Na discussão, a questão que eles levantam é: qual entre os discípulos era o maior? E certamente cada um mostrava os seus feitos apontando para quem era maior e quem era menor. Só até a interferência de Jesus. Eles só discutem as suas atitudes, as suas ações, entre quem é o maior e quem é o menor, até a interferência do Senhor Jesus Cristo. Observe Jesus falar a respeito do seu sofrimento e de todos os acontecimentos ligados à crucificação. Não estavam sendo o suficiente para causar uma transformação na vida dos discípulos. Havia algo interior que os incomodavam. Havia algo interior que os inquietavam. Enquanto Jesus estava lhes oferecendo a mensagem para que eles permanecessem com o coração livre das turbulências, enquanto Jesus estava lhes oferecendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, eles estavam inquietando a sua alma e o seu coração com uma questão tão sem importância, que era: quem é o maior no reino dos céus? Aleluia. Tendo em vista que a relação entre eles era de discipulado, a mensagem do sofrimento de Cristo, da crucificação de Jesus, deveria ser o suficiente para que eles permanecessem em paz e seguissem a sua caminhada de discípulos. Aleluia. Mas a mensagem de Jesus não foi o suficiente para eles. Eles tiveram que levantar uma questão, porque ainda estavam inquietos. Deixa eu te dizer uma coisa: quantos dentre nós, quantas pessoas inquietam o seu coração com questões tão supérfluas, enquanto Jesus está lhes oferecendo uma mensagem de paz, de segurança, de esperança, enquanto Jesus está lhes oferecendo uma mensagem de garantia de algo, eles estão inquietando o seu coração com questões supérfluas, com questões passageiras. Aleluias. Mas a questão, quem é o primeiro, é uma questão normal, é uma questão humana. É normal entre os seres levantar uma questão: quem é o melhor? Quem faz melhor? Isso é decorrente à natureza caída do homem. Quem faz melhor? Quem prega melhor? Quem canta melhor? Quem faz melhor? Quem é o maior? Os discípulos trilharam um caminho à parte do Espírito Santo e levantaram a questão: quem é o maior? Eles estavam pensando em si mesmos e nos cargos que ocupariam no reino de Deus. A questão que estava tirando a paz dos discípulos não era como eles enfrentariam a perseguição.
A questão que estava inquietando a alma dos discípulos era a questão: quem será o melhor? Quem fará melhor? Quem agradou mais Jesus até agora? E quando o interesse é se autopromover, não é preciso muita coisa para começar uma discussão, não precisou muita coisa para que eles começassem a debater entre si, para ver quem era o melhor, para ver quem era o maior. Porque quando a ambição do coração humano é aparecer, é se autopromover, não precisa de muito para levantar debates, para levantar discussões, para levantar alforias, questões que tiram a presença de Deus. As atitudes dos discípulos revelam exatamente corações egoístas. Diga comigo: corações egoístas e orgulhosos. Porque a cobiça dos olhos revela a vaidade do coração. Se estou de olho em cargos, meu coração se torna altivo. E meu coração se torna altivo, e eu me torno disposto a passar por cima de tudo e de todos para realizar o desejo do meu coração. Aleluia. Cada um de nós, olhe para mim, cada um de nós temos uma questão semelhante à dos discípulos. Perceba uma coisa: mesmo entre aqueles que foram discipulados pelo Senhor Jesus Cristo, mesmo entre aqueles, escute, eu não estou falando de uma pessoa que passou por um discipulado em um curso teológico, eu não estou falando de uma pessoa que foi discipulado por meio de um livro, eu estou dizendo de algumas pessoas que estavam sendo discipuladas diretamente da fonte, eles estavam sendo discipulados diretamente por Jesus, e até mesmo entre aqueles que estavam sendo discipulados por Jesus, houve essa questão egocêntrica. A base disso é o individualismo. Oriande clama labachande candalamas, aleluia. Mesmo entre quem estava lidando com Jesus todos os dias, escute, não basta apenas ter contato com as coisas de Deus diariamente, se eu não blindar o meu coração com as coisas de Deus. Aleluia, aleluia. Deus está falando com você hoje aqui. Não basta vir à igreja, não basta assistir transmissões, não basta estar lidando com as coisas de Deus diariamente, se você não cuidar do seu coração. Deus está dizendo a você: blinde o seu coração com as coisas do céu. Porque se eu não cuido do meu coração, acontece exatamente o que aconteceu com os discípulos. Quem é o maior? Quem é melhor? E quando eu penso nisso, o que toma o meu coração é o individualismo. Eu não olho para o outro, eu olho para mim. Eu não penso no outro, eu penso em mim. E onde há um espaço para eu subir, eu piso nos outros, para que o cargo seja meu, para que a posição seja minha, para que o título seja meu, para que a notoriedade venha sobre mim, porque o meu coração está tomado pelo ego, está tomado pelo individualismo, está tomado pelo antropocentrismo. O homem começa a ser o centro de todas as coisas, o homem começa a ser o astro, o homem começa a brilhar, e enquanto Jesus está olhando para esses tais e dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluias. O egoísmo
faz com que eu pense, eu primeiro, você depois. Mas essa não é a lógica do reino de Deus. Essa não é a lógica do reino de Deus apresentado nas Escrituras. Isso caracteriza-se uma espécie de narcisismo. Os que estavam sendo discipulados para serem pastores. Eu estou falando de quem estava sendo discipulado para liderar igrejas, para serem desbravadores das missões cristãs. Eu estou falando de pessoas que lideraram igrejas por toda parte do mundo. Estamos falando de pessoas que foram treinadas para serem pastores, mas estavam se tornando narcisistas, estavam se tornando egocêntricas, estavam trilhando um caminho à parte do Espírito Santo. Porque essa é a realidade de pastores quando começam a trilhar um caminho à parte do Espírito. Essa é a realidade de igrejas que começam a viver uma vida desordenada e desregrada. Eles vivem longe da presença do Espírito de Deus. E quando vivem longe da presença de Deus, essas igrejas começam a sobreviver apenas de status. Essas igrejas começam a viver apenas de momentos e de movimentos, de festanças, de atividades da igreja que promova um público-alvo. Mas o Senhor Jesus, Ele não está preocupado com uma posição social. Jesus não está dizendo e ensinando aos discípulos que eles se preocupassem com uma posição social. Jesus está preocupado que eles aprendam uma missão espiritual. O que Jesus está dizendo para a sua igreja esta noite é que Ele não está preocupado que a igreja sobreviva de um status social. Jesus está preocupado com que a igreja faça a sua missão espiritual. Isso significa que eu posso estar no lugar certo com atitudes erradas. E atenção, porque eu quero trazer a você nesta noite uma mensagem totalmente pastoral. Estamos vivendo uma era de pastores, pregadores e pessoas que disputam por uma posição social e não por uma posição espiritual. A guerra passou a ser minada no campo da parte social, do campo social e não do campo espiritual. E quando nós elevamos a guerra para o campo social, a nossa disputa começa a ser um contra o outro. Quem vai fazer melhor? Quem vai ser o maior? Quem vai alcançar mais honras? Quem vai alcançar mais títulos? Quem vai alcançar uma posição notória melhor do que a outra? Mas quando nós estamos guerreando no mundo espiritual, a nossa batalha é para tirar almas do pecado. Quando nós estamos batalhando por uma posição espiritual, pastores não se preocupam em fazer nome com base na igreja, na congregação. Eles se preocupam em pregar a palavra de Deus e ganhar almas para o reino dos céus. Eles se preocupam em falar a palavra genuína e verdadeira. Mas isso tudo só se dá pelo narcisismo. E o que é o narcisismo? Narciso, deixa eu te contar uma história breve para utilizar isso como ilustração. Narciso se considerava a pessoa mais bela da terra. Ele não encontrava outro mais bonito que ele. Para ele era o melhor, era mais belo. A sua beleza era radiante.
E um dia, Narciso foi à beira de um lago para se olhar em um espelho d'água. E Narciso ficou encantado com a sua beleza e foi se aproximando. Ele foi se aproximando até que caiu no lago e se afogou. Deus está dizendo para você que está em casa, Deus está dizendo para você que está aqui: cuidado para não se afogar no seu ego. Cuidado para não se afogar no seu eu. Cuidado para não se afogar em um caminho à parte do Espírito Santo de Deus. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Não existe vida cristã sem oração. Não existe vida cristã sem palavra de Deus. Não existe vida cristã sem negar a si mesmo. Não existe vida cristã sem santidade. Não existe vida cristã sem a genuína, verdadeira, pura, inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. Nós precisamos urgentemente resgatar o senso de igreja cristã e nos afogar no rio do Espírito Santo de Deus. E agora eu quero falar diretamente com pastores. Eu tenho uma mensagem de Deus para você, cooperador do ministério de Cristo. Não se afogue no seu eu. Não se afogue nas suas capacidades, nas suas faculdades mentais. Não se afogue nas suas habilidades. Você precisa recorrer às ferramentas que o Espírito Santo tem disponibilizado a você. E é a oração e a palavra do Senhor. E quando Narciso caiu, se afogou e morreu. Morreu Narciso e morreu a beleza de Narciso. O dia que morrer a tua vida espiritual, não haverá mais nada de bom, de belo na sua vida. O dia que morrer o brilho do Espírito e apagar-se de você, não haverá mais nada no homem, porque o que faz você ser a luz do mundo e o sal da terra, ainda é a presença de Deus. Aleluias. E o problema da carreira ministerial é que nós acabamos nos tornando narcisistas. Olhamos para nós, olhamos para a nossa carreira e esquecemos da igreja. Eu preciso dizer uma verdade aqui em nome de Jesus, baseado na palavra de Deus. Existem muitos pastores, pregadores, que não se importam mais com a igreja de Deus, não se importam mais com a mensagem da palavra de Deus. Tudo o que eles querem é ter uma foto em um cartaz para publicar em redes. Tudo o que eles querem é câmeras, luzes e holofotes. Existem pessoas que não estão preocupadas com a verdade do evangelho, de tirar pessoas do engano, de tirar pessoas das trevas e trazê-las para a luz. Tudo o que querem é uma oportunidade para fazer o seu nome, é uma oportunidade para terem fama e status. Mas o evangelho não é sobre renome, o evangelho é sobre serviço. Aleluias. Pastores que deixam de ser guiados pelo Espírito e passam a ser guiados pelo seu eu. Pasme você, olhe para cá. Existem muitas pessoas que fazem as coisas em nome do Senhor, mas a motivação é o seu próprio eu. Existem muitas pessoas agindo em nome de Deus, mas a sua motivação é o seu próprio coração enganoso, vaidoso, soberbo e egocêntrico.
As pessoas passam a ser humanistas e já não creem mais na atuação do Espírito Santo de Deus. Passam a ser humanistas, creem mais na sua capacidade cognitiva, a razão humana, essa razão adoecida que vem definhando a igreja espiritualmente. Mas o Senhor Deus está despertando você aqui hoje para se levantar e não ser apenas mais um membro do corpo de Cristo, adoecido, apático, anêmico. Não, Deus está convidando você a trabalhar para o reino de Deus e saber que não há maior, não há melhor no reino de Deus. Há aqueles que são chamados para serem servos. E o pior de tudo é a insensibilidade. Saul é um caso. É quando a pessoa perde o temor e o tremor da voz do Espírito Santo de Deus. E aí ela passa a não crer mais em revelações, em profecias. Ela já não crê em tudo da palavra de Deus. A pessoa passa a duvidar das coisas sobrenaturais e de milagres. E então você começa a enxergar igrejas que vão adoecendo, vão caindo, até chegar ao nível de fechar. Deus está chamando os seus servos. Ele não está chamando estrelas, Ele está chamando servos que queiram dar a vida pela causa do Evangelho. Deus não está chamando astros, Deus não está chamando artistas, Deus está chamando homens e mulheres que queiram dar a vida pelo resgate das almas, que queiram dar a vida pela cura dos enfermos, a libertação dos oprimidos. A razão de haver conflitos e divisões e separação no meio cristão é o ego. Não tem coisa pior para dividir a igreja do que o ego humano. E quem é egocêntrico imita Satanás e cai. Quem é humilde imita Jesus e desce. A diferença entre cair e descer, irmão. Sabia? Sabe qual é a diferença de cair e descer? Quem cai por soberba e egoísmo, mas quem desce por submissão e humildade. E isso é bíblico, porque Paulo nos orientou a ter o mesmo sentimento de Cristo, a seguir o exemplo de Cristo. E qual é o exemplo? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, Ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo. Deus não está chamando você para alcançar uma poltrona de sucesso, uma cadeira de honra. Deus está chamando você para ser um servo do reino de Deus. Você precisa conhecer a si mesmo. Há um filósofo chamado Sócrates, e ele disse: conhece-te a ti mesmo. Quando você conhece a si mesmo, não precisa apresentar credenciais, não precisa dizer para o outro: eu sou melhor porque eu já fiz isso. Era a questão levantada entre os discípulos. Você não precisa apresentar títulos ou posições.
O evangelista Lucas aponta para a necessidade de se conhecer, saber quem você é. Você não precisa mostrar que é melhor que ninguém, você não precisa mostrar que já fez mais que alguém, ou que tem mais experiência que alguém. Você não precisa ter ar de superioridade. Seja autêntico, dando o melhor de si para a glória de Deus. Seja você, sem querer adaptar para agradar, sem querer impressionar. Deus está dizendo a você: seja você, da forma como eu lhe chamei e da forma como eu estou capacitando você. Sabe por quê? Ser um servo do reino é ser discipulado todos os dias. Mas tem gente que ainda não aprendeu a consciência de ser discipulado pelas escrituras todos os dias. Alabai clama na candiore série andarabaia. Aleluias. Você precisa entender que as escrituras, a palavra de Deus, vai ser a maior motivação para o seu coração. Já estamos caminhando para o final. Quando eles fazem a pergunta: quem é o maior? Jesus não respondeu de imediato, porque Jesus não é o homem de dar respostas prontas. Jesus não responde as questões de imediato. Ele nos ensina a construir lições para a vida por meio de reflexões. E a pergunta que eu quero te fazer aqui hoje é a seguinte: o que você tem aprendido na caminhada cristã até aqui? O que você carrega do evangelho consigo até agora? E eu não estou falando de tempo, período, anos de crente, não. O que eu estou falando é de marcas do evangelho. É por isso que, mediante a pergunta, Jesus constrói uma narrativa muito simples. A preocupação dos discípulos é o espaço como líder, é o cargo, é a posição. Eu tenho que ser bem notado. Há algumas pessoas que carregam o senso de serem notados, de serem aclamados, ovacionados e aplaudidos. Mas Jesus não disse que seríamos ovacionados. Jesus não disse em momento algum que você seria aplaudido. Mas Ele disse: bem-aventurados sois vós quando vos caluniarem e dizendo mal contra vocês por amor ao meu nome. Aleluia. A posição torna-se o foco. A preocupação de Jesus é mostrar como eles servirão. Preste atenção nisso. Como eles servirão e não o que serão. Jesus não está preocupado em mostrar para eles o que vocês serão. Não, Jesus está preocupado em mostrar para eles como vocês servirão. Escute o que eu vou dizer, porque isso é muito sério. A igreja está perdendo a sua identidade, simplesmente porque ela está se preocupando mais em ser do que fazer. Como assim? Quando eu digo ser, é porque a igreja já tem uma identidade. A igreja está querendo adaptar uma outra identidade a ela, para ser notada pela sociedade. E a igreja não é notada pela sociedade pelos atrativos que ela promove, pelos eventos que ela promove, ou pelos famosos que ela pode trazer para o púlpito de uma igreja. Não, a igreja, ela é notada simplesmente por carregar o que o mundo não carrega, que é a presença de Deus, é o Espírito Santo que habita em nós, que nos foi dado como penhor da nossa salvação. Jesus está tentando mostrar a eles o que eles farão para o mundo e não o que eles serão.
Escute, o aspecto da liderança de Jesus não é posição, e sim o serviço. O aspecto da liderança de Jesus não é posição, e sim o serviço, a diaconia. Algumas pessoas estão preocupadas em ser. Jesus nos mostrou que no reino você nunca será mais do que servo, porque ser já tem um que é, e ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Já tem alguém que assumiu a cadeira de majestade, já tem alguém que assumiu a cadeira de honra, e há algumas pessoas que querem usurpar a cadeira de honra, mas não podem, porque o profeta disse que a sua casa será eterna. Não dá para querer ser, porque no reino de Deus já tem um que é. Jesus mostra que o maior no reino de Deus é o que serve, porque essa é a característica que nos torna grandes no reino de Deus. Isso chama-se humildade. E a humildade, ela começa na introspecção, ou seja, na autoavaliação, na autoanálise que você faz de si mesmo, e ela se estende até a abnegação. Jesus não está sugerindo que você faça uma automutilação, porque ela não é capaz de mudar a condição interior egocêntrica, não é capaz de mudar a questão interior do homem, a soberba e o ego. A automutilação não pode fazer isso, mas Jesus está nos instruindo a fazer uma cirurgia espiritual, a fim de remover tudo aquilo que é motivo de tropeço para nós. Perceba, há um espírito de Nabucodonosor que vem tomando a igreja de Deus nestes últimos tempos, ou seja, a busca da glória, a busca do poder, a busca do renome, da fama e do status, a busca da vanglória e de ovacionar o seu próprio nome, ao invés de promover o nome do Senhor Jesus Cristo, promover o seu próprio ministério, ao invés de promover o reino de Deus, porque Jesus não nos chamou para nos promover, Ele nos chamou para proclamar o seu nome a todo povo, língua, tribos e nações. Foi para isso que Cristo nos chamou. O que eu quero dizer a você hoje é: por a busca da glória, ela corrompe segundo os desejos enganosos. Há muitas pessoas que estão sendo enganadas pelo seu próprio eu, pela sua própria vanglória. E a vida que florescia, ela começa a morrer. As pessoas começam a enfrentar o embotamento espiritual. Precisamos entender que Jesus estabelece uma relação de governo e autoridade. Mas precisamos definir essa autoridade. A autoridade é o direito de comandar, enquanto que poder é o direito, ou melhor dizendo, poder é a força por meio do qual você obriga alguém a obedecer a sua autoridade, a sua posição. A referência no texto bíblico é do reino de Deus. No reino de Deus, ninguém é obrigado a nada, porque faz por amor.
Ele faz porque alguém o chamou para fazer, e alguém que o chamou para fazer, o chamou com amor para exercer a obra do ministério. Há uma grande diferença aqui, nessa relação que Jesus faz entre liderar e governar. A liderança, ela é democrática, enquanto que governo não cabe democracia. Se o reino é de Deus, significa que Ele é o Senhor supremo. Nesse caso, no reino de Deus, não há democracia. É Deus quem governa, é Deus quem fala, é Deus quem dita mandamentos. Nós apenas obedecemos como servos deste reino de Deus. Mas o que vivemos atualmente, neste cenário mundial, é uma sociedade anarquista. O que é isso? Não aceita estar submissa ao reino de Deus. Eles querem viver governado pelo seu próprio eu, pelo seu próprio ego. E o eu humano causa tragédias na sociedade, causa tragédias no mundo. Porque se eu sou governado pelo meu eu só faço o que me apraz, eu só faço os desejos do meu coração. E o perigo de viver governado pelo seu próprio coração é que eu desenvolvo o sentimento de suficiência e o sentimento de independência. E quando eu desenvolvo o sentimento de independência e de insuficiência, eu começo a viver para mim mesmo, eu começo a fazer o que me apraz. Eu não dependo mais de Deus, mas sim de mim. Eu não quero viver debaixo de regras e de normas. Eu quero caminho livre para eu transitar todo. Entenda uma coisa, o que nós estamos vivendo é uma geração de pessoas que não querem se submeter ao ensino, que não querem se submeter à palavra de Deus, a normas e regras. Mas todo ajuntamento de pessoas que não possui regras se torna anarquia, pois as regras são estabelecidas para promover um bom relacionamento de convivência entre seres. Isso chama-se ética. Deixa eu te dizer uma verdade, porque nada contra a verdade, senão pela verdade. Não existe reino de Deus sem regra, não existe reino de Deus sem norma, que é uma base bíblica para isso. Lá no Éden, a criação já começou com uma norma: não comerás do fruto. Já tem um governo no reino de Deus, já tem alguém assentado numa cadeira de glória. Fique de pé no nome de Jesus. Já tem alguém ocupando um trono de majestade. Não precisamos mais de estrelas brilhando na igreja, não precisamos mais de astros, não precisamos mais de pessoas que queiram aparecer e fazer o seu nome. Não, não, o reino de Deus não é sobre isso. O reino de Deus é sobre serviço, isso é sobre amar um ao outro, é sobre orar pelo outro que está quase caindo. Nós vivemos uma realidade muito distante do que é reino de Deus, porque quando o irmão cai, nós fazemos questão de disseminar a fofoca, a contenda, e isso vai definhando a igreja. Até mesmo pastores que deveriam ser guardiões da palavra de Deus na igreja estão envolvidos em escândalos, corrupções, fofocas, e estão disseminando a divisão na igreja, o definhamento espiritual, a corrupção moral. Mas o Espírito de Deus, ele há de restaurar a centralidade da palavra na igreja. O Espírito Santo de Deus, ele há de restaurar a centralidade do Evangelho. Andarabassuri me clama labaracandereva séria. Com que espírito examinamos as Escrituras? Como médico que opera, mas não entra? Como geógrafo que opera, mas que procura, mas não entra? Jesus disse que precisamos entrar na Escritura. Não existe maior.
À medida que Deus fala com você, Ele falará com a igreja. Cuidado com as tentações ministeriais. Cuidado, eu falo para você que está em casa, cuidado com as tentações egocêntricas. Pastores, cuidado com as tentações, as vanglórias que podem definhar a igreja e promover o seu nome. Nós não estamos falando da promoção de um nome ou de uma pessoa. Estamos falando da promoção de um reino inabalável. Oh, laracerianda labarastéria. Eu vou encerrar. Mas eu queria despertar você hoje aqui para uma reflexão essencial, fundamental, que é o retorno às Escrituras. Porque quando eu volto às Escrituras, eu vejo de um Jesus falando que eu preciso negar a mim mesmo. Eu vejo de um Jesus falando que eu preciso me esvaziar para receber o que é do alto. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Oh, aleluias, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor, me purifica, eu quero ser Santo de Deus, nos esvazia agora, meu Pai. Esvazia essa pessoa que está em casa agora, meu Deus, e encha ela do teu poder, do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, enche ela agora, esvazia, Senhor, esta pessoa do seu eu, e faça ela ser transbordante da presença, da glória de Deus, em nome do Senhor. Em nome do Senhor, que o Senhor preencha o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.